Obrigado, Senhor, né? Sempre quando a gente recebe o favor de alguém, a gente diz obrigado, muito obrigado. E é tão bom a pessoa reconhecer. E as Escrituras nos diz que devamos ser agradecidos. Então nós chegamos mais uma vez à ceia do Senhor. Pela graça de Deus, isto tem acontecido anos e anos aqui, no início de cada mês, primeiro domingo de cada mês, temos tido o privilégio de tomar da ceia. Porém, nunca você deva deixar isso se tornar uma tradição, um hábito, mas tomar com consciência, tomar da ceia de uma maneira, com sentimento, com vida. Nunca se acostume. E você também nunca dê para o diabo o prazer, que é tudo o que ele quer, é te ver fora, longe das coisas de Deus. E ao tomar da Santa Ceia, nós estamos demonstrando a nossa fé para com o Senhor, o nosso apreço, o nosso compromisso com Ele, com a igreja. Então, se você vê alguém que pensa que está em comunhão com Deus e não demonstra essa comunhão nesse ato, ao tomar da ceia, é muito questionável essa comunhão. É muito questionável. Agora, cuide sempre para que o diabo nunca lhe tire desse privilégio de tomar da ceia. Eu tenho aqui algumas notas para dizer à igreja. E, pela graça de Deus, nós temos estado diante de vocês por muitos e muitos anos. Há pessoas aqui que me conheceram o tempo que eu comecei o ministério. E, pela graça de Deus, vocês me encontrarão sempre no meu lugar. Entende? Aqui que eu sempre estou. Sempre batalhando, fazendo o de melhor pelo povo de Deus. E é tudo o que eu quero é cumprir a minha missão que o Senhor me confiou junto a vocês. Procurando ser um fiel ministro, por isso não deixo de vos dizer aquilo que deve ser dito. Deve ensinar, mostrar, ralhar e assim por diante. Eu quero dar aqui umas 2, 3 notas. Primeiro, falando sobre a ordem da igreja. Há certas pessoas, vamos dizer, garotos, né, por aí, que é um entra e sai na igreja e de vez em quando tem que dar essa nota, senão parece que não morre. Mas os diáconos podem dizer, olha, rapaz, já é a segunda vez que você está aqui, não há motivo. Quando a pessoa tem motivo de ir, tudo bem, mas sem motivo, e os pais devam olhar seus filhos. Esse rapazinho, essa menina, mesmo que ele senta fora, mas você tem que cuidar deles. Porque às vezes sai, fica lá fora e volta. E o que adiantou vir no culto se não acompanhou o culto? Então, entre esse sai, isso é uma falta de respeito.
Eu tenho visto os nossos músicos aqui pela manhã, Deus abençoe vocês, tem vindo mais, né? Mas é uma das coisas que vocês também, ao sair daqui, se termina, vai, senta ao lado da sua esposa, se é casado, né? Mas também não tem direito de sair para cá, para lá, para reuniões ou isso ou aquilo. Deva darem o verdadeiro exemplo. E outra coisa eu quero dizer à igreja, irmãos, vocês sabem que a internet, ela está aberta. Ali vem de tudo. Você tem que saber filtrar. Como disse Paulo, o que te convém e o que não lhe convém, o que edifica e o que não edifica. Às vezes, quando eu recebo no meu celular alguém mandando alguma coisa, desses pregadores, desses comerciantes do Evangelho, essas coisas que me dá nojo, às vezes eu nem vejo. Pessoas vendendo oração, pessoas aproveitando do Evangelho, fazendo comércio. Eu acho que você não deva perder tempo com estas coisas. Deixe quem é sujo, suja-se mais ainda. E hoje em dia qualquer um pode entrar na internet, abrir uma página, pode ter contato, pode mandar mensagens pelo WhatsApp. Agora você tem que saber filtrar. Você tem que saber o que você alimenta e quem é o teu pastor, aonde você busca o alimento. Como disse o irmão Brana, você não pode ter duas cabeças. Você não pode, porque daqui a um pouco você está em confusão. Então você tem que saber o que você ouve. Você tem que filtrar. Não é porque é um pregador ou mesmo diz da mensagem, você deva ter cuidado. Eu mesmo, eu não vivo rastelando todas essas coisas, não. Eu gostaria que vocês seguissem o nosso exemplo dentro disso. Não perca tempo. Querer saber coisas que não convêm, vocês têm um pastor, vocês têm um ministério. Vocês não precisam de outros, entende? E através da internet é tão fácil, através do WhatsApp é tão fácil, né? Chegar a tantas coisas. E você deva saber se cuidar, senão daqui um pouco o diabo lhe planta uma dúvida. Entende? Lhe planta uma dúvida e a tendência daquela dúvida é cada vez abrir mais e mais uma brecha. E daqui um pouco você pode estar em dificuldades. Então você tem que saber quem você ouve. O que é que você ouve? Ah, mas é a verdade. Pode ser a verdade, mas com que espírito ela está sendo apresentada? Porque a pessoa não vai captar a verdade, às vezes capta aquele espírito que está por detrás daquela pessoa. Então, se há pessoas que... Primeiramente, vamos ver pessoas que têm compromisso aqui com a casa de Deus. E eu disse, se uma pessoa não toma da ceia aqui, não tem nada, essa pessoa não é membro daqui. Eu não tenho dever de responder por essa pessoa. Eu não tenho dever perante Deus por ela. Se fosse membro, estaria aqui. Seja
nas horas boas, seja nas horas difíceis, estaria junto, como quem diz, estamos juntos. Vamos juntos. Amém? E eu também quero dar uma nota pessoal para toda a igreja. Eu nunca costumo fazer isso, mas esses dias falei e explicarei melhor. Na questão da construção, eu dei o meu carro pela construção ali, atender um compromisso. E a gente vai meio sofrido, mas eu peguei de volta o carro vendendo o nosso motorhome, que não tinha lá tanta ocupação, para mim pegar de volta o meu carro. E peguei o correspondente e o mais eu fiz empréstimo. Eu assumi prestação, entende? Então, se vocês me verem com o carro, não fiquem pensando que o pastor está aproveitando, pede de vocês o sacrifício, eu mesmo não faço. Não, eu faço. E se precisar, faço de novo, qualquer coisa eu faço. Nunca pediria a vocês coisíssima nenhuma se eu antes não desse o exemplo. Mas eu só estou comunicando, está bem? Só estou comunicando. Isso aí que é uma coisa justa. Deus os abençoe. Vamos tomar da Santa Ceia. Você pode abrir a sua Bíblia, mesmo assentados. 1 Coríntios, capítulo 11. E logo nós vamos entrar na administração da ceia. Antes do irmão Brana ele partir, menos de 2 semanas dele partir, ele participou da Santa Ceia na igreja do irmão Pierre Green, ali em Tucson, no dia 12 de dezembro de 65. E o irmão Green pediu para que ele administrasse a ceia e que ele falasse alguma coisa. E nós temos essa mensagem chamada comunhão, uma mensagem pequena, porém, eu penso que todos deveriam sempre ter ela na mão e meditar, estudar, porque é em relação à Santa Ceia. Mas nós não iremos tomar tudo dali, mas pelo menos essa parte, aonde Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, ele diz, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha bem, vamos tomar o próprio irmão Brana fazendo essa leitura e o comentário. Primeiramente, ele diz que a Santa Ceia é algo literal que você tem que tomar. Você tem que tomar do pão, você tem que tomar do cálice. Não é algo espiritual. Eu creio que quando eu estou ouvindo a palavra, eu estou tendo comunhão. Porque Jesus mandou que tomasse do pão e do vinho, Jesus mandou que batizasse também. O profeta, ele diz o seguinte, e então, também, em nosso tabernáculo, nós temos sempre observado isto, quer dizer, a ceia e o lava-pés. Sempre, porque eles vão juntos. Quer dizer, o lava-pés segue.
Eu creio que o irmão anunciou que quarta-feira à noite, por causa da multidão, e você não tem suficiente espaço para ter as pessoas dentro para o lava-pés. Eles vão observar isto quarta-feira à noite. É um caso particular, né? A igreja, muita gente, não dava de lavar os pés, então eles alteraram para o dia do lava-pés. Mas nós podemos fazer aqui a ceia e lavar os pés, né? Agora o versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Ouça Paulo agora. Agora lembre-se e guarde isto em mente. Gálatas capítulo 1, verso 8. Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar qualquer evangelho, a não ser este que temos pregado, seja anátema. Vem? Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Agora, espera um pouquinho aí, vocês que estão lendo. Vamos ouvir o comentário do irmão Brano. Agora, deixe-me parar bem aqui, vê você. Mas tomar o corpo do Senhor Jesus Cristo nesta comunhão não significa que aquela comunhão seja o corpo literal de Cristo. Isto é católico. Eu não creio que aquilo seja correto. Eu creio que isto é somente uma ordenança que Deus fez conosco. Veio. Isto não é o corpo real. Isto é realmente um pedacinho de pão, cosre. Isto é apenas uma ordenança. Então, o que o irmão Brana está nos mostrando? Os católicos, eles consagram o pão e o vinho e diz que ali se transforma literalmente no corpo de Cristo. O vinho se transforma literalmente em sangue. Quando, na verdade, o pão segue sendo pão, o vinho segue sendo vinho. Só que eles representam, são símbolos. Como disse Jesus, tomai, comei, isto é o meu corpo. Não é que o pão se tornou carne, não é isto. Isso é uma figura, é um termo figurado. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele não é uma árvore, ele é uma pessoa, mas é um termo figurado. Então, isto é o meu corpo, é um símbolo. E isto encerra uma doutrina católica que você tem que ir lá na igreja e tomar Cristo. Entende? Se morre sem fazer isso, vai para o inferno. A Santa Ceia ela é um símbolo. Como é um símbolo da nossa comunhão com Cristo, como é um símbolo o lava-pés, como é um símbolo também o batismo. São símbolos, são os únicos 3 símbolos que encontramos dentro da Bíblia, que é para a igreja observar. Nem eu creio que o batismo de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, na água, perdoa seus pecados. Eu não creio que eu creio que você poderia ser batizado o dia inteiro.
Agora, eu sei que talvez haja pessoas aqui sentadas que vieram da Igreja Apostólica, quero dizer, ou da Igreja Pentecostal Unida, a qual eles ensinam isto. Mas vê você, eu não creio que a água perdoa pecados. Ou se isso fosse, então Jesus morreu em vão. Vê, eu creio que isto foi somente uma ordenança de Deus, vê, para mostrar que vocês foram perdoados. Mas ser batizado para regeneração, não. Eu não creio nisto. Eu não creio que a água perdoa pecados. Perdoa. A água é um símbolo. Se desce ali, é o tipo de sepultura. Fomos sepultados com Cristo e quando se levanta para viver uma vida nova em Cristo. O batismo, quando se vai à água, para mostrar que você fez uma decisão por Cristo e você dá esse testemunho publicamente, sendo batizado em seu nome. Agora, o batismo, a água não lava pecado. Se lavasse, então não precisaria do sangue de Cristo. Mas é a prova de que você já foi perdoado e de que Deus fez uma obra em seu coração. Você deixou o mundo e veio e agora serve a Deus. Então, o batismo na água, ele não regenera a pessoa, quer dizer, não muda. Ele não muda. Se alguém descer as águas pensando que o batismo vai transformar, não, o batismo é somente um ato simbólico. Entende que você já foi perdoado e você está comprometido em viver uma vida com Deus. Então, não dê poder para a água, ela lava os meus pecados. Não é assim. Como diz o irmão Brando, pode batizar o dia inteiro se quiser, não vai lavar. Não creio que este pão, agora vamos na ceia, e vinho tenha qualquer coisa a ver com você, somente mantendo uma ordenança que Deus tem nos ordenado a fazer. Vê? Correto. Eu creio que o batismo na água é a mesma coisa. Eu creio que nos é compelido fazer isto, pois ele fez isto tudo para nosso exemplo. E ele fez isto para nosso exemplo, e ele lavou os pés para nosso exemplo. Agora, semelhantemente, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, quer dizer, o novo pacto. Quer dizer, a ceia, ela aponta para o sacrifício, o pacto de Deus. E isso mostra que nós aceitamos este pacto, fizemos este acordo, este contrato com Deus. Aceitamos, né? Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, lembre-se agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até quando? Até que ele venha. Vem? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Deixe-me parar por um minuto. A razão que ele disse isto, vocês notam num outro versículo aqui, outro capítulo, que ele disse: eu entendo que quando vocês se reúnem, vocês comem, também se embriagam na mesa do Senhor.
Eles compreenderam mal isto. Vê você? Eles entraram insaciáveis, veio. Exatamente como as pessoas estão fazendo hoje. Simplesmente vivem qualquer tipo de vida e a tomam. Veio? E ele disse, vocês têm casas onde comerem. Veio? Porém, isto é uma ordenança que nós deveríamos manter. Veio? Agora, a Santa Ceia não é uma janta. Não é, vamos dizer, um café, não é uma coisa social. A Santa Ceia é como disse Jesus, fazei em memória de mim. Então, ela nos leva ao sacrifício. E ao tomarmos dela, demonstramos que estamos ligados a Ele. Somos os beneficiários deste sacrifício. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é você? Uma pergunta. Você é um cristão. Como vive diante de todos como um cristão? E se você tomar isto e não viver como cristão, você não está discernindo o corpo do Senhor. Por isso as Escrituras diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si próprio. Não é eu que devo te examinar. Tem um confessionário igual o padre e a pessoa passa por ali. Não, não. Você tem sua consciência, você conhece a verdade, você ouve a verdade, você é adulto. Então você tem que fazer esta análise, esta crítica, vamos dizer, se condenar naquilo que você errou. Entende? Você não aprovar aquilo e se arrepender, para que não tome indignamente. Então, a Santa Ceia não é tomar da ceia por tomar. Ela mostra este compromisso. E diz o profeta assim, e se você tomar isto e não viver como cristão, você não está discernindo o corpo do Senhor. Você está colocando pedra de tropeço no caminho de alguém mais. Olha bem, veio, como eles veem você tentando fazer isto e então não vivendo como você está suposto a viver? Veio, você não está discernindo o corpo do Senhor. Agora observe o que é isto. Qual é a maldição disto? Ainda parando um pouquinho sobre discernir o corpo do Senhor. É um compromisso, entende? O nosso destino eterno não está baseado no que ouvimos e no que vemos, mas a classe de discernimento daquilo que vimos e ouvimos, não é certo? Então, tomar indignamente é a pessoa, ela está tomando como um cristão, como uma cristã, e não vive isto. É um fuxiqueiro, é um homem de contendas, mulher de contendas, entende? Não cuida do que fala, o que julga. E você tem que sempre se cuidar, se policiar a você mesmo. Policiar a você mesmo. Conta-se que uma certa vez, alguém uma vez me passou isto. Estavam trabalhando no prédio lá em cima.
E nisso, um dado instante, um colega disse, olha, está girando, vai cair, vai cair, vai cair. E os colegas simplesmente pegaram ele. Ele via o prédio caindo, a coisa girando, a coisa se movendo, e ele pensava que tudo ia cair. Mas não era o problema o prédio, nem os colegas. O problema, sabe quem é? Era ele. Estava com, como que é? Aquele labirintite. Deu labirintite ali, vocês já viram? Quem é que já passou por isso? Olha, você vê o mundo rodando como um prato às horas, vomita. A gente até deitado ainda cai. Eu já passei por isso. E passei por isso porque tomei chá quente, levantava à noite no banheiro com o pé no chão. Não pensava que a coisa não fazia nada. Dali um pouco comecei a esbarrar pelas paredes, fui terminar no médico. Então, às vezes a pessoa pensa, a igreja está mal, a coisa está mal, isso está mal, aquilo. Irmão, será que você não está com labirintite espiritual? Não é o problema a igreja, não é o problema o pastor. Um dos sinais de fraqueza é quando você começa a ver falha em todo mundo, por todo lado. Olha a labirintite. Entende? Então você, quando vê alguém que só julga, só fala, e condena, e vê... irmãos, eu já por experiência própria, eu sei, não está bem. Porque somos ensinados, se há isso, você tem que orar por aquela pessoa, interceder, se colocar ao lado, o que é que você precisa. Vamos orar, vamos buscar, vamos fortalecer. Não condenar, não julgar, não jogar sombras. Não jogar sombras. E às vezes é tão fácil jogar pedra, né? Eu recordo de uma certa pregação de um colega que há muitos anos, não atire pedra, eu estou ferido. Que pregação maravilhosa, eu não sei quantos anos fazem. Marcou. E tudo baseou em um sonho, numa marrequinha, nadando e ferida, mas estava nadando, né? E aquela pessoa, aquele santão, atirava pedra. E ela disse, a marrequinha disse, não atire pedra, eu já estou ferida. Às vezes você está já machucada, é tanto golpe daqui, entende? Quando alivia um pouco, já vem de outro lado, é dali. Mas como é difícil, entende? Quando alguém poderia dizer, eu estou ao teu lado, quero lhe ajudar. Estou orando por ti, para cruzar por esta fase. Mas é tão fácil jogar pedra. Conta-se que uma vez um homem estava sendo apedrejado e pedras grandes batiam nele, e ele aguentava firme. Dali um pouquinho, uma pedrinha pequena bateu nele, e ele fez ai! Deu um ai tão grande que todo mundo parou de jogar pedra e disse, olha, você não gemeu quando outras pedras maiores te bateram em ti. Por que essa pedrinha pequena lhe fez gemer? Foi meu irmão que jogou em mim. Entende? Dói mais. Dói. Palavras ásperas, palavras ferem, palavras cortam, machucam.
E eu recordo que Jesus disse assim: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltar-vos-á e soltar-vos-ão. Então, porque com a mesma medida que medirdes, é como disse Jesus: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não é isso? Então, amados, não seja precipitado, não faça isto. Por causa disto há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. A tradução correta desta palavra é mortos, vê? Muitos estão mortos, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vê, se julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Uma certa vez eu vi meu pastor dizer, pastor Joaquim, ali em Goiânia, isso eu era membro, ele disse: o juízo, ele é para pessoas que não se julgam aqui. Por isso é o que diz Paulo: quem não se julga aqui, como que é? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você se julga, se corrige, se disciplina, entende? Isso é para que você não enfrente esse julgamento lá do outro lado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nenhum vínculo com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Agora, em outras palavras, não vem apenas para tomá-la como eu disse há pouco, sobre como os judeus, seus sacrifícios, isto foi maravilhoso, foi dado por Deus, mas chegou a um ponto onde eles não faziam com sinceridade e reverência. E em ordem. Então isto tornou-se um mau cheiro em seu nariz. Quando aquele judeu vinha trazer o seu sacrifício, ele ficava compungido de ver aquele animal, o seu cordeiro, ser morto. E o importante é que ele tinha, olha bem, aquele cordeiro que levava para o sacrifício, era aquele cordeiro que, como é que chama? Guacho, é? Se cria em casa e tem ele ali como um membro da família. Entende? Não podia ser um cordeiro comprado lá na porta do templo. Não. A pessoa tinha que levar algo que ele amava, que lhe doesse. Entende? Quando ele via aquele cordeirinho morrendo, ele sabia que era pelo seu pecado. Quem sabe as crianças choravam, e aquele pai sabia que foi sua culpa, e ele voltava, sentido, por causa dos seus erros, o animal morreu. Mas como diz o irmão Brana, uma vez e outra vez, uma vez mais e outra vez mais, dali um pouco eles iam, tomavam aquilo, nem sequer tinha mais
sinceridade, sentimento no que estava fazendo. E isto, irmãos, é um perigo, por favor, guarde, é um perigo que todos nós incorremos. À medida que o tempo vai indo, é como disse alguém, a mensagem vai se tornando uma cultura para nossos jovens, para as pessoas, quer dizer, uma segunda natureza. Estou na igreja, estou na mensagem, entende? Por hábito. Enquanto não está vivendo como deveria viver. Mas porque nasceu ali, criou ali, viveu ali, e acha que estando ali está bem. Pode aprontar, pode fazer o que quer, andar conforme o mundo, e que está bem porque tem a igreja, e crê no profeta, e crê na mensagem, e crê em tudo. Não deixe com que a mensagem se torne uma segunda natureza para você, se torne uma tradição, um hábito. Não deixe com que os cultos se tornem comuns. Não deixe com que as suas orações se tornem comuns. Não deixe com que a ceia se torne comum. Quando a Bíblia diz, fazer isso tem memória de mim, não é vindo, rindo, conversando, brincando com criança, ou sei lá o quê, cochichando. Não, você tem que vir com respeito. Com respeito, isso aqui é a ceia. É o símbolo do corpo, do sangue, você está se identificando. Exatamente quando você entra na água para ser batizado. Vou ler de novo. Agora, a mesma coisa. É por nossa vinda para tomarmos a ceia do Senhor. Pois nós devemos vir sabendo o que estamos fazendo. Exatamente como quando você entra na água para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Você sabe o que você está fazendo. Você está declarando para a igreja o que Deus tem colocado em você, Cristo. Quando tomamos isto, quer dizer, tomamos a ceia, isto mostra para a igreja. Eu vou tomar da ceia, eu pego um pedacinho de pão. Senhor, eu tenho entre os meus dedos um pedaço do pão, símbolo do corpo, e ali você vai dizer isso aqui. Eu creio em cada palavra de Deus, eu creio que Ele é o pão da vida que veio de Deus do céu, eu creio que toda palavra que Ele diz é verdade, e eu vivo por ela, no melhor do meu entendimento, Deus sendo meu juiz. Por esta razão, diante de meus irmãos, diante de minhas irmãs, eu não blasfemo, eu não amaldiçoo, eu não faço estas coisas. Aqui podia pôr muita coisa mais, né? Eu não vivo em pecado, eu não vivo em adultério, eu não vivo cobiçando, com os olhos cheios de cobiça, porque eu amo o Senhor, e o Senhor sabe disto, e dá testemunho de mim. Por isso, diante de vocês, eu tomo a parcela de seu corpo, para saber que eu não estou condenado com o mundo. Irmão Febrônio, quer dizer que quando eu tomo da ceia, é isto que eu estou falando? É o teu testemunho diante de Deus, diante dos anjos, diante do teu pastor, diante de teus irmãos, diante de tuas irmãs, diante do inferno e todos os demônios.
você está mostrando que você não vive lá no terreno dele, na mesa dele. Agora, e se vive? É tomar para a própria condenação. Olha bem, eu até vou ler de novo. Quando tomamos isto mostra para a igreja que eu creio em cada palavra de Deus. Diga comigo. Eu creio em cada palavra de Deus. Repita. Eu creio em cada palavra de Deus. Eu creio que Ele é o pão da vida que veio de Deus do céu. Eu creio que é o pão da vida que veio de Deus do céu. Eu creio que toda palavra que Ele diz é a verdade. E eu vivo por ela, ao melhor do meu entendimento. Deus sendo meu juiz. Por essa razão, diante de meus irmãos, diante de minhas irmãs, eu não blasfemo. Eu não amaldiçoo. Eu não faço estas coisas. Porque eu amo o Senhor. E o Senhor sabe disto. E dá testemunho de mim. Por isso, diante de vocês, eu tomo a parcela de seu corpo. Para saber que eu não estou condenado com o mundo. É isto que nós dizemos ao tomarmos da ceia. Glória a Deus, né? Você se esforça, você faz o de melhor para servir a Deus, então é o teu dever tomar da ceia. Ninguém deve tomar simplesmente por tomar, ou tomar para fugir, para defender as aparências. Quando uma pessoa, como diz o irmão Branco, não toma da Santa Ceia, é porque ela tem pecado na vida, tem coisa errada. Agora eu pergunto, é maior o teu pecado do que o sangue? Você tem que enfrentar isto, o teu erro. Agora, tomar só para que ninguém pense mal de mim. Irmãos, Jesus disse uma coisa, não há nada escondido que um dia não venha a ser conhecido. Não venha a ser conhecido. Então é melhor que você julgue, é melhor que você condene a você mesmo, faça do que aquilo quando vem. Vem para fora, e depois que a coisa sai para fora, aí vem com arrependimento, com lágrimas. Quer dizer, se não descobrisse, se a coisa não viesse afora, ia seguir na mesma linha. Como que se pode crer num arrependimento desse? Entende? Depois que tudo está à vista, aí sim, aí Deus me acuda. Ora, não teve temor de tomar da ceia, de livrar a cara tomando da ceia indignamente? E tem uma coisa, já terminei aqui, e tem uma coisa, você fez a polenta, você vai comer a polenta sua. Não é a mamãe, não é o papai que vai comer, não. Você tem que assumir. Se você teve altura para fazer as coisas indevidas, tem que ser suficiente, cristã,
de dar a cara para o tapa, enfrentar aquilo, se humilhar, e o bom é corrigir. Entende? É corrigir. Porque quem não corrige aqui, será corrigido ali. E lá será sem misericórdia. Irmãos, não tenha nada escondido, por favor, em sua vida. Irmãs, jovens, não tenha nada escondido, seja limpo os seus olhos. Saiba o que você come, o que você alimenta, o que você ouve, o que você fala, o que você busca. Entende? Seja coisas boas, edificantes, não essas palhaçadas, esses entretenimentos feios, terríveis, comprometedores. Você tem que fazer a sua parte. Não é que você faz para comprar a salvação, não, mas porque você já foi comprado. Entende? Você não vai confiar, a graça é o suficiente. Às vezes, quando a pessoa quer uma vida mais livre, mais solta, mais relaxada, descansa, a graça, nem precisa orar, nem precisa esforçar, não precisa de nada. É como os calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre. O irmão Branham veio centralizar as coisas. Ninguém mais crê na graça do que eu. Podemos crer igual, mas mais não. Mas uma graça com responsabilidade. Você tem que ter as suas responsabilidades, porque você tem um livre-arbítrio, é o dono de si. Ou acha que Deus vai fazer tudo? Sim, Ele faz. Mas se o teu coração anda propenso a certas coisas, cuide dele. Diz a Bíblia, proteja as portas do teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quer dizer, vigie. Que às vezes pode acontecer coisa, mas aquilo estava lá, enterrado. Recorde, quando Israel tomou o tipo disso, a ceia no deserto, eles viajaram 40 anos no deserto e suas roupas nem mesmo se desgastaram, e eles saíram sem um fraco. Um entre eles com 2 bilhões de pessoas como um tipo disto. Bem, eles tomavam da ceia como a Páscoa, não é certo? E a Bíblia diz que não houve nem um fraco, nem um doente, nem a roupa deles gastavam. E aquilo era um tipo. E o profeta diz, e o que fará o antitipo? Se o corpo de um animal fez isto por eles, o que fará por nós o corpo de Jesus Cristo, Emanuel? Sejamos, pois, reverentes quando viermos. Sejamos tão reverentes quanto nós sabíamos como ao virmos. Então, não se prega assim, mas sabemos que a cura divina traz cura, traz vitória, traz bênçãos. A Santa Ceia, ela faz tudo isso. Se lá na sombra fez tantas coisas, e hoje? E hoje? Então, a Santa Ceia, irmão, ela traz essas curas, traz solução de problemas, traz de tudo. Fiquemos de pé, por favor. Feche vossos olhos.